Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo motoqueiro para o nosso canal. Sim, mais um vídeo sobre He-Man e os Mestres do Universo. Por quê? Estamos chegando aí em 2021, teremos a série Revelations, teremos uma outra série animada também com um reboot, várias figuras saindo, linha Masterverse, linha Origins. Então eu trouxe um apanhado das figuras que eu tenho aqui, são muitas, mas as que couberam aqui, para contar um pouco da cronologia de He-Man e os Mestres do Universo, fora da animação Filmation, que é aquela que a maioria das pessoas conhece. Então, o universo de He-Man e os Mestres do Universo é muito vasto, né? Então, nos quadrinhos foi explorado, tem uma animação que eu sempre digo aqui de 2002, que também explorou ainda mais. A linha Classics da Mattel, que depois foi continuada pela Super Seven, também trouxe outras explicações e histórias. E assim como outros brands, outras licenças e franquias antigas, a história foi sofrendo modificações, foi enriquecendo ao longo do tempo. E tem várias origens, algumas um pouco diferentes, outras, o cânone lá, o pessoal gosta de falar o cânone, né? Foi preservado. Mas eu vou contar um pouquinho, junto com as figuras que eu tenho, um pouquinho da cronologia que eu mais gosto. E talvez aqueles que gostam de He-Man e os Mestres do Universo e não saibam muito ou não tenham lido os quadrinhos em inglês, gostem desse vídeo aqui. Então, lembrando que lá atrás, nas mini-comics, He-Man era um bárbaro, o esqueleto tinha vindo de uma outra dimensão, uma guerra tinha sido encerrada e tal, era uma outra história. O que eu vou contar engloba mais os quadrinhos recentes pela DC e alguma coisa mesclada com animação 2002 e por aí vai. Bom, nossa história aqui começa com esse carinha que chegou recentemente aqui, que muitos não devem conhecer. Ele chama Hey-Ho, não é o Let's Go, mas é o Hey-Ho, que tem a sua espada do poder forjada lá em Trolla. Mas fala, mas onde fica a Trolla? O que é Trolla? Trolla é da onde veio o nosso amiguinho Gorpo, ou Orco, ou errado, como erraram nas embalagens aqui no Brasil, veio como Oco, dessa coleção nova. Então ele veio lá do espaço, ele estava lá guerreando contra as tropas da Horda, contra o Horde Prime. E o Horde Prime? Tem ele aqui? Tem ele aqui. O Horde Prime que é o chefe, é o Master Evil, filho da puta da Horda. E uma curiosidade, quando você tira o capacete dele, lembra muito o Hordak. E por quê? Ele é o pai do Hordak. Então este carinha aqui, que é o Hey-Ho, da onde começa toda a história, ele na guerra lá contra a Horda, ele é infectado por um vírus, acho que um nanovírus, se eu não me engano, e é jogado lá em Eternia. Não a Eternia que a gente conhece, mas é conhecido nas histórias como pré-Eternia, né? Porque é meio pré-histórica, tem dinossauros, tal, etc. E ele é curado pelo Rei Grayskull e pelo Eldor, que é um outro carinha, um senhorzinho, e em forma de gratidão, lembrando o nosso amigo Alexandre, miniatura de herói, ele se junta ao Rei Grayskull contra as tropas do Hordak e do King Hiss. Então, o Hordak, todo mundo conhece, tal, mas ele é bem velho, é um vampirão bem velho, um vampirão tecnológico, e ele estava associado ao Rei Cobra, como é conhecido aqui no Brasil, King Hiss, porque eles queriam tomar lá Eternia. Você fala, nossa, então o pai do Hordak é o dono da porra toda e o Hordak estava aqui em Eternia? Na verdade, nesse meio tempo, segundo os quadrinhos, o Hordak mata o pai dele e e toma conta da Horda. Então ele até anda com a caveira do pai dele na mão, da onde ele acumula todos os poderes. E lá em Preternia, muito tempo atrás, muito antes daquela animação que a gente conhece, esses dois caras aqui estavam tentando lá tomar Eternia. Não quebra não, filho. E aí o que acontece? Nessa guerra toda, eles conseguem... na verdade, eles vencem a guerra, o Hey-Ho e o Rei Grayskull, mas o Hey-Ho morre e deixa a espada
com o Rei Grayskull. O Rei Grayskull tem um episódio na animação de 2002 que é muito legal, que mostra uma história um pouco diferente. Mas aqui está o Rei Grayskull, né? Que está montado aqui no seu Battle Lion. Ele tinha um leão de batalha e ele herda a espada. Na animação, o Rei Grayskull, tentando impedir as tropas do Hordak, também morre. Então, com isso, Hordak ele é banido por uma região que chama Despondos, que é etérea, onde vem a Dora, tal, toda aquela história da animação. Rei Grayskull ganha a guerra, mas sucumbe. Rei Ho sucumbe. E aí a coisa fica mais ou menos em paz, porque o Hordak foi banido. Então, com isso, a gente termina a fase aí de pré-Eternia. Na animação, ele morre tentando impedir a entrada do Hordak em Grayskull. Nos quadrinhos, ele é assassinado por uma moça que é a mãe do esqueleto. Isso é muito antes do esqueleto nascer. Porque ela é ludibriada pelo Rei Cobra e acaba cortando o pescoço do Rei Grayskull e ela foge. Foge para um lugar muito distante. Ela inclusive é de uma raça que chama Gar, que é a mesma raça do Cyclone, né? Essa roupa toda que ele usa nos quadrinhos é a roupa da tropa Gar. E ela foge, vai lá para o meio do mato e anos depois ela conhece um rei, que é o pai do Rei Randor. Acho que é o Rei Miro. E eles têm lá uma fera, etc. Ele tem uma relação com ela. E como ela foi, o povo Gar foi banido também ali de Eternia, tá morando numa ilhota lá porque mataram o rei, ele pega o filho dela com ele e traz para o castelo, que é o Keldor. E tem um outro filho que é o Rei Randor. Então, o Rei Randor e o Keldor, eles são meio irmãos. O Keldor é mais velho. O Keldor, inclusive, é mais inteligente, é mais preparado para a guerra. Porém, em função da raça dele, em função da herança dele, ele não pode ser rei. Então, quem é declarado rei, com a morte do pai deles, é o Rei Randor, que é um rei meio beberrão, meio devagar. Até tem histórias interessantes dele de guerra e tal. Mas o Keldor era um cara mais preparado. E aí ele começa a nutrir ciúmes e uma raiva muito grande do Randor. Então, em algum momento, o Randor, inclusive, conhece a rainha Marlena, que é aquela que a gente conhece. Inclusive, ela vem da Terra. Ela veio da Terra e foi cair lá em Eternia com a sua espaçonave e tal, etc. Eles têm 2 filhos, mas aí eu vou pedir um pouco de paciência. Por enquanto, a gente só vai falar de um. Eles têm lá o filho, o Adam. E como o Keldor está muito emputecido e também está em contato com o Hordak, lá de Etéria, o Hordak ainda está banido, ele trama um golpe contra o rei. E nesse golpe todo, as coisas dão errado, ele está lá até com o pessoal lá dele, inclusive esse aqui é o Mandíbula, antes de ser o Mandíbula, as coisas dão errado. E ele acaba quase morrendo, perdendo o rosto e tal. E na beira da morte, Hordak salva ele, une ele a um demônio que eles chamam de Demoman, e ele vira o esqueleto. O que ele faz? Como o esqueleto... E aqui o esqueleto. Aqui está o meu esqueleto com a cabeça customizada. Então, o que acontece? O esqueleto, agora a mando do Hordak, volta no tempo e tenta sequestrar os 2 filhos gêmeos do Rei Randor com a Marlena, o Adam e a Dora. As coisas dão errado, a feiticeira, uma loira, uma morena, uma feiticeira, aparece e impede o esqueleto de levar um dos filhos. A ideia era levar os 2 para o Hordak, mas ele consegue levar um deles. E a feiticeira, que todo mundo fala, puxa, legal, boazinha ela, bacana, tal, etc. Ela, para não continuar a guerra, para não começar uma nova guerra, ela apaga a memória das pessoas e apaga a memória de que existia uma menina também.
Então por isso que é meio conturbada a história. Puxa, mas ninguém lembra da Dora? Pois é, a Dora ela foi levada, aí ele vai para a região lá de Etéria, de Despondos, leva o bebê para o Hordak, a Dora, e em Eternia ninguém lembra mais. Então Adam, ele cresce e como ele é descendente, tal, fabulosos poderes secretos vão ser revelados para ele no dia que ele vai erguer a espada mágica e dizer pelos poderes de Grayskull. Então, que vai se tornar depois o He-Man, que está aqui no Gato Guerreiro. E a Dora, que na animação é toda aquela bonitinha, tal, aqui ó, bacaninha, etc. Ela nos quadrinhos, ela é criada por quem? Pelo Esqueleto e pela Maligna, a mando do Hordak. Então ela se torna um capitão do Hordak, está aqui, com o nome, e as coisas estão caindo, com o nome de Déspara. Ela usa até um capacete que tem a cara do Hordak. E nos quadrinhos ela mata mesmo, mata camponês, mata todo mundo. E é bem malvada, e deve bastante. E aí quando o Hordak, enfim, por vários motivos, consegue chegar em Eternia novamente, a Déspora encabeça essa batalha, e aí começam a lembrar algumas coisas, tal, etc., até lembrar que ela, na verdade, ela foi roubada, sequestrada, que tem um pouquinho disso na animação Filmation. E aí ela, enfim, se torna a She-Ra, que está aqui no Ventania. Aliás, se a gente lembrar um pouco da animação e tudo, ela ainda é mais poderosa, talvez, que o He-Man, não em força, mas lembra que ela transforma a espada no escudo, no bumerangue, etc., e fala com os animais. Então ela, tentando libertar lá o pessoal, junto com o He-Man, ainda um pouco antes dela se tornar She-Ra, ela descobre que tem esse dom de falar com os animais e tal. O Gato Guerreiro gosta dela e ela transforma aí o cavalinho num unicórnio, que é o Ventania. Com isso, os dois irmãos começam a lutar contra a Horda, Esqueleto e as forças do mal. Fica aí, Ventania, peraí, antes que ele caia. No futuro, enfim, a Horda é vencida novamente. He-Man, que chegou a essa figura, uma das mais bonitas, pena que a espada que veio não é a dele, se torna o Rei He-Man. Lembre-se que a Teela, que é filha da feiticeira e criada pelo mentor, toma o lugar da feiticeira no papel dela e se torna também uma feiticeira, só que totem de cobra dos Homens de Cobra. Então, essa é a história. Até aqui, obviamente, a animação deve abordar essa Revelation, que é a continuação do que aconteceu e tal. Deve mudar um pouco esse enredo, mas isso tudo para vocês verem como esse universo é muito extenso, assim como Star Wars e outras coisas, tem muita coisa. Para quem se interessar, lembre-se que existem lá os quadrinhos da DC Comics. Tem até uma versão Omnibus, que chama Ônibus, em inglês, que tem um compilado muito grande que termina até no Eternity War, que aí a guerra toda acontece. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado dos bonecrinhos, da historinha, e a gente se encontra em breve aí num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.